Pessoal, a Câmara dos Deputados enviou ao governo as explicações sobre as tais emendas PIX, né? Havia essa expectativa, então, que o presidente da Câmara dos Deputados enviasse e respondesse os questionamentos feitos por Flávio Dino, e sim, isso foi enviado agora pela manhã. Inclusive, Marcelo da Fonseca, essas explicações sobre a execução dos 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, essa informação já está lá no nosso itatiaia.com.br. O Lira conseguiu explicar? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É difícil explicar, né, a questão da liberação das emendas, porque o que a gente está vendo é um cabo de guerra. O Supremo puxa de um lado, com o apoio do Poder Executivo, né, do governo Lula, e o Congresso puxa do outro, porque eles querem decidir quem que tem o controle sobre uma parte considerável do orçamento da União. E eu fico preocupado, Júnior, porque toda vez que esse embate acontece da forma como está acontecendo, a gente tem um ano tumultuado. Quando a gente vê um embate entre Supremo, ou Executivo e Legislativo, da forma como está, né, de forma tão escancarada, a gente costuma ter pauta travada, votações importantes são deixadas de lado, a gente vê o país entrando numa ebulição que não é boa para ninguém, né? Não é boa para o mercado, não é boa para a população que fica, né, com essa sensação de que o país está um caos. Então eu vejo com preocupação para 2025. Agora, o que está ficando muito claro é o seguinte: o Lula e o Flávio Dino tentaram passar a perna no Congresso, tentaram fazer o Congresso de bobo, né? Tentaram fazer o Lira de bobo. Mas você está dizendo que o Flávio Dino está coliado com o presidente da República? Eu acho que, né, é o ex-ministro da Justiça do presidente Lula, que atua no Supremo como um braço, né, do governo Lula. Tanto ele atua de forma assim, né, escancarada. Você pega o Zanin, né, que foi advogado de defesa do presidente Lula, ele tem uma atuação mais, como se diz, dentro das 4 linhas, né? O Dino não, o Dino claramente atua com o governo. E isso vai irritando o Congresso, isso vai irritando as lideranças do Congresso. Porque vamos entender o que aconteceu, gente. Lá no segundo semestre, o Dino mandou bloquear as contas, o pagamento das emendas, né? E aí gerou uma insatisfação do Congresso, o Lira, o Pacheco, todos eles muito satisfeitos. Aí quando o governo apresentou o pacote de gastos fiscais e precisava da aprovação rápida no Congresso, o que é que o Dino fez? Libera o pagamento das emendas. Liberou, tá tudo ok, pode pagar. Fez algumas ressalvas, mas pode pagar. Terminou de votar o pacote de corte de gastos, o que é que o Lira faz? Bloqueia de novo. Então, quer dizer, não é tratamento de uma instituição séria, não é tratamento de poderes que se respeitam. Quando você brinca com o Congresso desse jeito, né, você libera quando é do seu interesse, passa um pouquinho, você volta a bloquear, você acaba criando uma rusga muito grande. Eu não sei, eu acho que 2025 vai ser bastante tumultuado. O Eduardo Costa, o Lira enviou um documento, isso foi agora, cedo, por volta de 7 e pouca da manhã, que essa informação chegou à redação da Itatiaia, tentando explicar a falta de transparência dessas emendas. Bom, concordo com o Marcelo que esse jogo que tem governo federal e STF de uma forma ou de outra ali meio que combinados, eu diria, é ruim. Mas as emendas, do jeito que elas estão, também não é uma coisa legal, quando você não tem transparência. Como é que a gente vai resolver esse impasse? Bom dia a todos. Bom dia. Concordo 100% com o Marcelo e 1000% contigo, Júnior. Que há um dever de lealdade e, às vezes, mais do que isso, quando o ministro é indicado pelo presidente da República, por isso que eu sou apavorado com isso, a gente não tem mais dúvidas. Que há dobradinha, sim, entre poderes, a gente também não tem mais dúvida disso. Agora, sem conhecer todo o arcabouço, toda a estrutura das emendas e sem ser especialista no assunto, eu fico prejudicado, sabe, Júnior? Porque as emendas, para mim, já são algo indecente. Não concordo. Não é função de parlamentar. Mas a indicação... Agora, no meio dessa conversa, tem uma informação, Júnior. Eu li em alguns lugares que o Dino teria detectado 2 coisas. Primeiro, o Lira não cumpriu o acordo. Havia ainda muito de mistério na destinação. E segundo, ele, presidente da Câmara, ignorando líderes, estaria mandando uma baba de dinheiro para o estado dele. Eu vi isso escrito. De toda sorte, sabe o que é o mais triste? Primeiro é o que o Marcelo falou. Um país sem saber para que lado vai. E segundo, prefeitos que estavam contando com o dinheirinho para quitar as dívidas no fim de ano e que não tem o dinheiro.
É isso. Silvana Lobo, e aí? O Lira conseguiu explicar no seu modo de ver? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, a explicação dada de que, mas isso foi lá do 2023, né? Orçamento de 2023, está sendo pago agora, isso foi combinado com as lideranças, isso inclusive foi combinado numa reunião entre o judiciário. Aí, quando falou isso, eu falei assim, foi combinado? Como assim? Quer dizer que combinaram, olha, vai ter isso aqui vai resolver, isso aqui ajeita, e combinaram entre o Legislativo, Executivo e o Judiciário, sentaram para combinar. Então, para que tem lei? Não tem necessidade. E aí, gente, é o que eu falo para vocês. Aqui nós estamos nesse negócio de emenda e tal. Gente, isso já foi dito há muito tempo, né? Quando a política entra dentro do judiciário, a justiça pula pela janela. Então, nós estamos sem justiça há muito tempo. Esse Supremo, infelizmente, ele faz aquilo que lhe convém, na hora que lhe convém, do jeito que lhe convém. A Constituição, ela é um mero detalhe, ela é usada muitas vezes contra aquele que se quer aparecer para a opinião pública. Então, é lastimável o que nós estamos vivendo no país. Nós temos o pior judiciário de todos os tempos, o pior legislativo de todos os tempos, o pior executivo de todos os tempos e a pior sociedade brasileira de todos os tempos. Lamentável. William, o jogo de governo e STF, se realmente existe, do jeito que foi colocado aqui, não é bom. Isso realmente não é um problema sério. Mais uma vez eu vou insistir com você, como insisti com o Eduardo. As emendas, do jeito que elas estão, também são uma grande sacanagem com o dinheiro público. Como é que a gente vai resolver isso? Eu não concordo com você. Muito bom dia bancada, bom dia aos ouvintes. Falar que as emendas são uma sacanagem. Igual o Eduardo chega aqui e fala, não é função do deputado. Gente, está previsto no regulamento. O deputado tem lá, 37 milhões para gastar. Senador, 69 milhões. Está previsto isso, ele vai gastar. A gente está falando, na verdade, no controle do poder. Nós temos lá, para 2026. Tem transparência? Tá não, lá? Não é tá tudo transparente. A emenda tá ali, cara. Você mandou pra já tá sabendo para onde que tá indo o dinheiro? É o controle, Júnior. Na verdade, isso tem relação, no meu ponto de vista. Não, eu preciso te cortar. Você tá me dizendo que da forma que as emendas estão, a forma que está, tá tudo certo. Sem transparência, do jeito que tá. Não é que não tenha. Não, é isso que você tá me dizendo, ou não? Vamos lá. Vamos tentar. Nós temos uma prefeitura que não tem dinheiro, não tem orçamento para tocar, para fazer nenhuma obra de melhoria. O que esse prefeito faz? Ele vai a Brasília, procura um deputado, seja da sua base ou não, e fala para ele o seguinte, vou te dar meu apoio, eu preciso construir uma escola, uma ponte, uma coisa qualquer. Ele falou, tudo bem, eu tenho 37 milhões, vou mandar 2 milhões pro teu município, vou mandar mais 1.000 para comprar uma ambulância, vou fazer isso, ele gasta esse dinheiro. E isso ali, ele presta contas, isso é aprovado, isso não é assim a Bangu, eu vou pegar 37 milhões e vou jogar isso sem nenhum tipo de controle. Não, isso tudo passa por uma aprovação e cumpre uma regra dentro daquele projeto que você tem que apresentar. O que hoje, o que eu percebo é uma preocupação com 2026, porque o governo quer controlar isso, é a maneira, e sabe o deputado, a moeda de troca que existe é justamente verba, que ele precisa desse orçamento para defender a sua base, para ele poder se reeleger. A partir do momento que eu faço uma pressão e tento controlar isso, eu digo para ele o seguinte, olha, na verdade você pode até tentar se reeleger ou fazer um trabalho na sua base, mas você vai ter que ter o meu aval. O Dino foi provocado, se não me falha a boa memória, pelo PSOL. Também acho um pouco do jeito que o Marcelo tá falando, o Dino tá jogando sempre ao lado do Lula. Ele foi provocado, e foi provocado pelo PSOL. Então, assim, ele tá fazendo o papel dele e tá tudo bem. Mas a gente não pode transformar uma coisa que é legal em algo imoral, que é uma roubalheira. Tem o lobista? Tem, não tenha dúvidas que tem um cara lá em Brasília, nesse exato momento, com uma pastinha debaixo do braço, cheio de projetos, falando, deputado, eu tenho um projetinho aqui que o senhor pode apresentar para o município tal que está precisando. E aí pode ter algum tipo de negociação por debaixo dos panos, sim, mas eu tenho que partir do princípio da legalidade das emendas. Eu não posso dizer que essas emendas, elas não são legais, elas são legais, elas precisam ser respeitadas, e o deputado, o senador, as emendas de bancada e de comissões, elas precisam ser respeitadas. E aí eu vejo o jogo político para tentar frear 2016, ou para tentar controlar uma coisa que vai acontecer ali na frente. A gente está falando de eleição, gente, de controle de dinheiro e controle de poder. Ô, Júnior, 1 minuto, por favor.
O William Travassos, de quem eu cada vez gosto mais, e eu não sou responsável por sua demissão, possivelmente anunciada aqui, porque ele voltou. ele tá no Ele mundo, tá de volta, Ele né? tá no mundo de Poliana e voltou para me irritar. Tá O discurso dele é maravilhoso, mas no mundo ideal, no mundo real, o que o Dino está pedindo é que faça o que você está querendo e o que você está defendendo. Que passe as emendas que não são função do Legislativo, eu insisto, e são... Pô, você não escutou, você não ouviu falar 2 anos de orçamento secreto, Então não? deixa eu te falar uma Pera, coisa. agora Deixa eu discutei, agora você tem que me escutar. É porque você é o em cima do muro. Da última vez a gente discutiu, lá vem de eu novo. falei pra você, vira parlamentar, vai pra lá e faz o seguinte, Edu, já que você tem 36, você vira deputado, senador, 69 milhões. Você tem 69 milhões, você diz o seguinte, não vou gastar não, porque não é minha função. Mas o que o Dino... Visto isso, O que o Dino está pedindo, primeiro, é que quando você fala que deputado tem direito à emenda, tem uma parte do impositivo, é lei, que eu discordo, mas é lei, e tem o por fora. As emendas que o governo faz o tomará da cá. Nós sabemos disso, meu amigo. E tinha no governo passado, do seu capitão, tinha o orçamento secreto, mais indecente ainda. Então vou encerrar meu grande travasso com a seguinte frase para você. O Dino, que pode estar sim fazendo o jogo do Lula, e quando você diz que o PSOL provocou, o PSOL é da base de quem? Então pode ser todo jogo combinado. Mas o que ele está pedindo, Travasso, na essência, é o que você está pedindo. Que o dinheiro vá para o prefeito. Mas vá para o prefeito. E não fique no meio do caminho. Ô, Júnior, só fazer 2 apartes aqui sobre a fala do William. Ele merece. Quando fala assim que, mas o ministro foi provocado. Mas, gente, o ministro, quando ele é provocado, ele pode também deixar claro que não é questão dele. Isso. O ministro, essa desculpa que eu ouço muita gente falar, o ministro, ele se posicionou, mas é porque ele foi provocado. Gente, quantas vezes a gente viu nos últimos 20, 30 anos ministros sérios do Supremo falarem: essa decisão não cabe ao poder, ao Supremo Judiciário. Essa decisão é referente ao Legislativo. Essa decisão é referente ao Executivo. E não se manifesta. Não quer dizer que ele é provocado que ele tem que tomar uma decisão. Então isso eu acho que é como se diz, é uma desculpa muito fraca. Falar, ele foi provocado, ele tem que falar. Não, o ministro pode falar, isso não é do interesse isso não é da alçada do judiciário, não vou me manifestar sobre isso. Agora, essa questão da emenda impositiva, Edu, a emenda está prevista, conversando com vários deputados, já questionei muitos deputados sobre isso, e eles falam: olha, o presidente e os ministros, mesmo que sejam muitos ministros do governo Lula, ele não tem como saber as demandas dos municípios. Né? Seja na Assembleia, eu nas respeito prefeituras. Isso. As emendas são importantes porque são os deputados que representam o povo. Sim. São eles que levam lá olha, a cidade tal está precisando disso. Né? Então as emendas, na teoria, elas são importantes. O problema é que desde 2015, quando a Dilma brigou com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, essa emenda foi ganhando uma proporção muito grande. Aí em 2015, Eduardo Cunha criou as emendas impositivas, né, com 1,2% do orçamento. Em 2019, o Rodrigo Maia, que virou presidente da Câmara, ele criou o orçamento secreto. E ele criou o orçamento secreto, né, a Câmara sob gestão dele, exatamente para tirar o poder do Jair Bolsonaro, do então presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não criou o orçamento secreto. O orçamento secreto foi criado por uma Câmara... Eu não falei que foi criou, não. Eu falei no governo dele. Mas foi criado por uma Câmara que queria tirar o poder do Executivo. E aí, por 10 anos, o Supremo aceitou isso. Quer dizer, de 2015 a 2024, o Supremo aceitou isso. Agora, o Dino chegou no poder para agradar o Lula, não aceita mais. Então você está dizendo que o Dino é parcial. Totalmente. Né? Em várias questões, tá bom. Ao que tudo indica, Então ele não poderia estar no cargo dele, é isso que você está me dizendo. Mas aí são todos eles lá são parciais. E eu vou aqui entrar nessa discussão, mas nesse imbróglio específico, eu abro divergência. Enquanto eu não conhecer o teor de tudo, eu acho que ele está fazendo um bom serviço ao país pedindo transparência. Porque a história mostra que 100 milhões que saem de Brasília para o município costuma chegar a 5. Eu tô errado, Júlio? Não, mas aí, quando você fala isso, a gente tem que provar que houve um desvio disso. E os mecanismos de controle estão aí. Você tá me dizendo que o país é o país da sacanagem. Ué? Você tá dizendo que... Descobriu mais uma. Não, que é o país da sacanagem. Peraí. Apoliana. Não, gente, olha aqui, aí é falsa suspeita. Você tá falando, então Não me é falsa apresenta. suspeita. Faz o seguinte, irmão, me apresenta então alguma emenda que tenha uma sacanagem, que o deputado recebeu uma grana, me apresenta alguma coisa que tá ilegal aqui nesse sentido. Eu posso te apresentar 20? Pode. Porque é Vamos só lá, nos me traz jornais. uma. Nossa, o último inquérito da Polícia Federal que pegou emenda, descobriu lá no Maranhão mais de 45. Ótimo. E aí que tá acontecendo? Então, assim,
é legal a emenda. E se alguém pisar na bola, essa pessoa vai ser responsabilizada. Mas é e a recorrente, gente tem que partir desse princípio. Aí a gente tem que concordar que tem que ter transparência. Porque Mas a transparência existe. Se o cara. Você tá falando, a Polícia Federal prendeu porque o cara entrou numa sacanagem. Então tá tudo bem, a emenda tá valendo. E se o cara pisar na bola, ele vai preso. É isso? O âncora ficou sem palavras aqui. Não, tô esperando, tô gostando do debate.